Bem, dando continuidade à análise da licitação, eu falava que era preciso analisar o termo de referência, o parecer jurídico, as questões técnicas do edital e os orçamentos. Agora vamos seguir. Uma vez que aconteceu a licitação, aconteceu aquela sessão onde foram escolhidas as empresas, o gestor público precisa publicar em tempo regulamentado o extrato do contrato na imprensa, no veículo oficial de divulgação disso. E a partir daí, baseado em tudo isso, vai ter o dia da entrega, se é uma mercadoria, ou da prestação do serviço, se é um serviço. Bom, como é que se analisa isso? É preciso você ter todo o processo em mãos para daí, comparando o que estava definido como produto para ser entregue, por exemplo, é o que foi entregue e as condicionantes. Aí é que entra o grande problema, que muitas vezes o ente que vai receber, o agente público que vai receber, sequer ele conhece o edital. Então, quem quiser fiscalizar isso, quando vai lá, por exemplo, fazer uma vistoria numa escola para verificar a merenda escolar, deve levar em mãos, deve ter conhecimento do processo licitatório como um todo. Porque como é que você vai analisar que a criança está comendo, por exemplo, bife de carne de primeira ou de segunda, ou se ela está comendo um alface, ou se ela está comendo uma canjica, um milho, uma polenta, e aonde é que foi definido essa regra para consumir, para ser entregue esse tipo de material. Então, uma diretora de escola, por exemplo, que queira fazer a fiscalização, ela precisa ter o processo licitatório em mãos. Daí porque a importância de quando você clicar lá no portal de transparência, buscando uma compra da prefeitura, você tenha todos os documentos lá disponíveis para você poder baixar e ter acesso a isso. Então, baseado agora no contrato, juntamente com o edital, juntamente com todas aquelas peças que eu já citei, você tem o conjunto de documentos que regram a entrega do produto ou do serviço. Então, se você está vendo uma obra e essa obra está sendo aplicada no seu bairro, na sua comunidade, você poderá entrar no portal de transparência, acessar aquela compra, verificar quando foi comprado, verificar as condicionantes da compra, ou seja, o que estava determinado que deveria ser feito, e aí conferir com o que está sendo feito de verdade. Isso se completa, então, no controle de uma determinada aquisição de bem ou serviço, de produto ou serviço que a prefeitura está fazendo. Então, normalmente a gente vê a coisa ao inverso. Você primeiro vê a questão e depois o produto ou o serviço, e depois você vai ter que buscar essas informações todas. Mas é possível baseado nesse processo. Daí porque aos gestores, ao prefeito, há a obrigatoriedade de publicidade disso. E a Lei 8666 diz que a licitação é pública, menos as propostas até a abertura dela. Significa dizer que depois que foi aberto a proposta, inclusive ela tem que estar no portal. Então, para você verificar e analisar uma licitação, você tem que seguir passo a passo. Primeiro, o termo de referência, depois os pareceres jurídicos que tenham lá, os orçamentos, a idoneidade ou a veracidade dos orçamentos, quem são as empresas, quem são os sócios dessas empresas, se há ligação entre elas, se essas empresas são de políticos que estão nos cargos do município, muitas vezes até está no nome de um terceiro, mas você consegue rastrear nas redes sociais que é ele que manda, muitas vezes é um vereador, muitas vezes é um deputado. Então essas coisas todas é preciso serem analisadas em cima de um processo licitatório. Note que em quase 50% do orçamento de uma prefeitura é gasto com produtos ou serviços. E isso passa por um processo licitatório. Mesmo aqueles que são dispensa, tem que montar um processo. Então, muitas vezes está lá, dispensa. Então, se é dispensável a concorrência, o processo
concorrencial, não é dispensável o processo administrativo para provar que não é necessário fazer a concorrência em si. Então, é importante. Você que quer controlar o gasto do dinheiro público tem que estudar essa peça documental gerada dentro do ente público. E com isso você ir até o ponto. Não importa como você entra. Se você entrar no portal de transparência e for lá em fornecedores e você descobre lá uma empresa que está recebendo dinheiro do município, automaticamente você pode rastrear a partir daquele recebimento como foi o processo de compra. E a partir do processo de compra, você vai conseguir esses elementos todos. Ou então você entra ao inverso. Você entrou no aviso de edital de licitação e você vai no processo a mesma coisa. Ou você vai no outro ponto do portal que é contratos. E ali nos contratos você pode encontrar os contratos todos. Ou você pode entrar também no outro ponto, que é entrar em pagamentos. Pagamentos de fornecedores. E ali você também vai encontrar um fornecedor que recebeu lá 100 mil. Automaticamente eu vou rastrear esses 100 mil para descobrir de que forma foi feito o processo, quais são as condicionantes e assim por diante. Então, o portal de transparência é um universo sem fim de meios para você acessar um determinado processo administrativo que indica, que aponta, que conta exatamente como o prefeito gastou. Então, a abordagem é sempre essa. As pessoas, mas no meu município o prefeito está fazendo tal coisa. Ok, procure o processo. O prefeito está gastando com manutenção. Ok, procure o processo. Sempre vai ser isso, procure o processo. Então, você precisa estudar o processo para entendê-lo. Óbvio que na sua cidade existe N especialistas. Se a prefeitura está comprando informática, está comprando equipamento de informática, quantas lojas de equipamento de informática tem no seu município? Faça uma visita, mostre o documento, peça que olhe para você, ele vai olhar e dizer, isso aqui pode estar direcionado. Está comprando oficina, manutenção de veículo, está contratando. Procure as oficinas, converse com aqueles. Então, a sociedade tem mecanismos para fazer isso sem ser um doutor ou um especialista. Via de regra, os tecnólogos, os especialistas de gestão pública complicam as coisas, fazem cursos que ficam falando de teorias, ficam falando de leis, ficam falando de regramento e as coisas têm que ser simplificadas, sem fugir da legalidade. Lembrando, ao gestor só é permitido fazer o que a lei manda, ao cidadão é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Então, a lei manda? Essa é outra pergunta importante. Se o prefeito está fazendo alguma coisa, procure saber que lei que manda ele fazer. Curtam nossos vídeos, fiquem vigilantes. Até breve.